boa noite. Estamos iniciando mais um programa do Floripa Ponto a Ponto. O programa que liga você aos pontos de cultura de Santa Catarina. E hoje o nosso convidado é o Sérgio Luiz Meleri, que veio de Curitibanos para nos dar conversar com a gente, né, nos dar essa entrevista, ter essa oportunidade. E que hoje nós vamos estar falando de dois assuntos muito legais. Nesse primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre a Lei da Cultura Viva, mais cultura nas escolas, enfim. E no segundo bloco, daí a respeito mais do ponto de cultura de Curitibanos, que é o Música no Planalto Curitibanos. Sérgio, seja bem-vindo no nosso programa. Boa noite a todos, e a gente fica feliz em estar aqui aprendendo e poder contribuir um pouco com a cultura do nosso estado. Né, que acho que eu pelo menos penso, Sérgio, que esta é uma iniciativa do nosso ponto de cultura aqui do Uma Ilha Se Olha, né, em parceria com, né, os nossos sindicatos, a TV Floripa, que nos deu essa possibilidade, junto, lógico, com o nosso convênio, de fazer esse programa para trazer os pontos de cultura para a gente estar interagindo melhor, né? Além das redes, que a gente já está sempre online, mas que a gente possa estar trocando esse bate-papo e, né, conversando a respeito das nossas ações enquanto ponto de cultura aqui no estado de Santa Catarina. Sérgio, vamos lá. O Sérgio que eu esqueci de falar, é do Grupo de Trabalho da Legislação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Ele, Gilson, e as pessoas que nos acompanham, que nos representam, né? Mais precisamente mais próximo do Ministério da Cultura. Sérgio, com você, como é que é a Lei da Cultura Viva? Na verdade, o programa Cultura Viva nasceu enquanto Célio Turino, secretário da Secretaria de Diversidade Cultural, e vem acontecendo nesses últimos 10, 11 anos, sendo como praticamente um programa de governo. Tá? Sim, programa de governo. A partir desse momento, nós estamos lutando, desde o primeiro momento, lutando para que isso deixe de ser um programa de governo e passe a ser um programa de Estado. Então, a partir de agora, com a aprovação do projeto de lei Cultura Viva, que está em fase final de tramitação, isso passa a ser uma lei nacional. Então, não tem mais, vamos parar com o programa. Então, passa a ser permanente. Passa a ser permanente. Inclusive, as ações de ponto de cultura já estão mapeadas no Programa Nacional de Cultura, existem metas a serem cumpridas, número de pontos a serem cumpridos, e o Ministério da Cultura está preocupado com isso no sentido de viabilizar essas metas. E nós, enquanto Comissão Nacional de Pontos de Cultura, no nosso caso específico da área de legislação, a gente está preocupado e tentando contribuir no sentido de que essa lei seja o mais abrangente possível para ficar exatamente com aquele conceito de pontos de cultura inicialmente pensado pelos gestores anteriores. Sim. E quando se fala a lei da cultura, que deixar ser um programa de Estado, como é que seria isso? Seria essa parceria, porque ela já existe uma parceria com os estados, da Federação com os estados, do Ministério com os estados. Quando a gente fala programa de Estado, entende-se como programa federal, seja estadual, municipal ou federal. Mas passa a ser uma obrigatoriedade, como nós temos a Lei Rouanet, como temos outras leis de incentivo. Tá? Então, a Lei Cultura Viva vai trabalhar a base cultural do nosso país. Então, são as ações griosos, as minorias, os negros, os afro-ciganos, são as minorias que estão abrangidas principalmente nesse programa. Tá? Então, isso passa, a partir da aprovação dessa lei, passa a ser uma obrigação do Estado manter esse programa independente de qual é o governo que esteja no comando. Aí quer dizer que os pontos de cultura estarão sempre vivos? Atuando ou não? Na verdade, pontos de cultura sempre estão vivos, porque o ponto de cultura, na concepção inicial e o que a gente compreende como ponto de cultura,
é qualquer ponto onde haja o desenvolvimento de qualquer atividade cultural. É lá na praça, onde tem um violeiro tocando, no cinema, é aqui no ponto de cultura que está desenvolvendo audiovisual, ou seja, qualquer atividade onde haja atividade cultural é um ponto de cultura. O que a lei está fazendo é promover esses pontos, fomentar esses pontos, dar visibilidade a esses pontos e fazer com que eles se desenvolvam com o fomento em dinheiro para que eles possam crescer. Seria a economia, não seria bem uma economia solidária, mas... Uma economia criativa. Criativa, né? Tá. Uma economia criativa. Tá. Mas no sentido, a Lei Cultura Viva, ela pretende fomentar os pontos de cultura existentes de forma informal, seja através de entidades legalmente constituídas, sejam grupos informais. É nesse sentido que a gente está trabalhando a lei. Não é só atender aquele que tem que ter o CNPJ, não. A lei tem que atender também. Vai facilitar, então vai ficar menos burocrático, então. E um dos objetivos dessa lei é justamente desburocratizar esse sistema que, na verdade, você pega hoje, está criminalizando praticamente uma série bastante grande de pontos de cultura, porque as exigências para a prestação de contas são as mesmas que são exigidas por uma grande empreiteira que faz obra de milhões, Então, é nesse sentido que nós estamos lutando. Porque eu lembro que tem alguns pontos de cultura, Sérgio, você me corrige se eu... Lembra que quando nós participamos do TEIA Nacional em Fortaleza, que alguns pontos de cultura deram depoimento, logo depois surgiu a possibilidade de alguns pontos de cultura que não tinham acesso à internet rápida, banda larga, aquela coisa, que eles poderiam fazer por telefone. Em alguns momentos, em algumas... e aí eu me pergunto, porque nós aqui é tão difícil, né, para executar, às vezes a gente se encontra em barreiras, dá de cara com barreiras que impede de você desempenhar o teu projeto. Exatamente. Então essa é uma das lutas que a Comissão Nacional vem travando no sentido de transformar esse processo de prestação de contas para pontos de cultura de maneira mais simplificada. E isso só vai poder acontecer a partir do momento que nós temos o projeto aprovado, que nós acreditamos que ainda esse ano ele esteja concluído e aprovado. A partir dali vai ser possível trabalhar regulamentos, regimentos, no sentido de facilitar essa questão da prestação de contas. Puxa, finalmente, que bom, hein? Mas é uma luta que vem acontecendo, claro, não de hoje. Já quem esteve antes de nós, desde que o programa foi instituído, existe essa dificuldade. Existe. E me diz uma coisa, junto com isso também tem o Mais Cultura nas Escolas, né? Que o MINC está lançando. Como é que está esse processo? Como é que é esse processo? O programa Mais Cultura nas Escolas é um programa que o Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério da Educação, está implementando. As inscrições para esse projeto se encerram agora dia 30 de junho. São 34 mil escolas do Brasil que podem participar desse projeto. São escolas que já têm programa Mais Educação e um outro programa que me foge a memória agora, mas são 34 mil escolas aptas a participar. Nesse primeiro momento serão selecionadas 5 mil escolas, 5 mil iniciativas que vão receber recursos do governo federal direto nas escolas. O projeto é desenvolvido em conjunto, a escola com a entidade que queira desenvolver essas atividades culturais. Portanto, a escola que vai... A escola pode ser uma entidade proponente? Não, a entidade proponente, sim, a entidade proponente é a escola. A escola. A única forma de se cadastrar nesse projeto é através da escola, com o login e a senha do diretor da escola. Ah, sim. O que pode ser feito em parceria é o projeto ser desenvolvido pelo ponto de cultura em conjunto com a escola. Ele pode, inclusive, ser desenvolvido no ponto de cultura, mas ele é feito em parceria com a escola. Então, E é para todas as escolas? São 34 mil escolas públicas que estão aptas a participar desse programa. Ah, legal. Tá? Então, vão ser selecionados 5 mil iniciativas
Como já disse, o prazo se encerra agora dia 30 de junho, então quem quiser participar tem que correr para que isso aconteça. Correr para poder fazer isso. E fala um pouquinho, porque são tantas coisas que são, é uma pauta grande, né, Sérgio? Mas a gente também temos o segundo bloco aí. Eu queria falar um pouquinho também sobre o Vale Cultura. O Vale Cultura porque eu estou ouvindo tanta besteira, Sérgio, nas redes, né? Às vezes aquelas piadinhas de mau gosto. Mas o que é esse Vale Cultura? Ah, quer dizer que agora o governo está dando dinheiro. Como é que é esse processo mesmo? O Vale Cultura é uma iniciativa do Ministério da Cultura que vai permitir para que o trabalhador tenha acesso a produtos culturais. Olha que bacana. Tá? Então, as empresas tributadas com base no lucro real, elas vão poder destinar até 1% do seu imposto de renda para o Vale Cultura. Então, o trabalhador dessa empresa vai receber um cartão magnético e esse recurso vai estar creditado, como está todo mês, no final do mês, no seu cartão. E abate no positivo. E o empresário abate do imposto de renda, abate R$45 ele abate direto do imposto de renda e R$5 ele pode inclusive descontar do funcionário ou pode colocar como recurso dele. Tá? O funcionário, o empregado, o trabalhador vai poder utilizar esse recurso da forma que ele achar mais conveniente dentro de atividade cultural. Então, é banca de jornal, é teatro, é música, é CD, DVD, atividade dos pontos de cultura, que é onde nós como pontos de cultura, podemos nos habilitar. Vai estar em processo de regulamentação, era para ficar pronto no final desse mês, mas acabei lendo alguma coisa que deve ficar, provavelmente em agosto vai estar regulamentado. As entidades que queiram vender produtos com base no Vale Cultura vão ter o seu cadastramento junto ao Ministério da Cultura e vai ter a sua maquininha de cartão de crédito que vai passar e vai poder ser beneficiada. Oh, que maravilha! Mas isso digamos assim, é uma adesão espontânea das empresas. É uma adesão espontânea. Sindicatos podem, as entidades. Na verdade, o Ministério da Fazenda autorizou, por isso, inclusive, que está atrasando isso, que é uma reivindicação do Ministério da Cultura, que pequena, média empresa também possa se beneficiar, mas, infelizmente, a gente vê grande dificuldade que na prática não vai acontecer. Por quê? As empresas, ou quem não for tributado com base no lucro real, ou a empresa que tiver prejuízo, que não tem imposto de renda a pagar, ela pode fazer, só que vai sair do bolso dela. Então, talvez, num futuro, é uma coisa que está nascendo agora, certamente num futuro não muito distante, isso vai fazer parte da pauta de reivindicações, de sindicatos e tudo mais, para que isso seja incorporado ao salário, não ao salário, mas seja, digamos, uma atividade que seja, como sempre foi, o Vale Transporte, Vale Alimentação. Então, é nesse sentido que a coisa vai acontecer. Sérgio, nosso papo está agradabilíssimo, nós vamos continuar agora no segundo bloco, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Continue assistindo o programa Floripa Ponto a Ponto, o programa que leva você aos pontos de cultura de Santa Catarina. Fique ligado também na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Voltamos já.